Olá, bem-vindos ao canal Tópicos em História das Ciências. Eu sou a Rebeca. Eu sou o Jorge e nós somos historiadores das ciências. No vídeo de hoje, nós convidamos a professora doutora Simone Kropf para uma entrevista sobre negacionismo. Aqui no canal a gente já tem um vídeo sobre o tema do negacionismo, que foi um dos primeiros vídeos que a gente fez e que pode ser um vídeo complementar a essa entrevista de hoje. Bom, então, sem mais delongas, vamos ao vídeo. Bom, olá pessoal, olá professora Simone, seja bem-vinda ao nosso canal. Primeiramente eu gostaria de agradecer por você ter aceitado o convite dessa entrevista. Bom, na conversa de hoje a proposta então é debater um pouco sobre negacionismo na ciência. Vou fazer uma pequena apresentação da professora Simone. Ela é graduada em Sociologia pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, mestre em História Social pela mesma instituição e doutora em História Social da Cultura, mestre em História Social da Cultura pela mesma instituição e doutora em História Social pela UF, Universidade Federal Fluminense. Bom, os seus interesses concentram-se nas áreas da História das Ciências Biomédicas no Brasil do século XX, História da Medicina Tropical, História da Doença de Chagas e também na História da Cardiologia do Brasil. Atualmente, a professora, que também é pesquisadora da Casa do Oswaldo Cruz, na Fiocruz, ela desenvolve pesquisas sobre as relações e trocas científicas e educacionais entre o Brasil e os Estados Unidos e a circulação de saberes no âmbito da diplomacia cultural interamericana durante a Segunda Guerra Mundial. Bom, eu vou começar já a fazer a primeira pergunta, Professora Simone, você poderia falar um pouco sobre como e quando você começou a se interessar pelo tema do negacionismo e se você acredita e por que você acredita, se sim, que é importante refletir sobre esse tema atualmente? Bom, oi Rebeca, oi Jorge, queria agradecer o convite para estar conversando com vocês hoje aqui sobre esse tema tão importante do negacionismo. Eu me interessei, comecei a ler mais coisas sobre isso, e me interessar mais sobre o tema do negacionismo por volta de 2017 e 2018. Eu acho que teve muito a ver com o cenário político da época, logo após a eleição do Donald Trump nos Estados Unidos, e também 2018 com o nosso próprio cenário político em virtude das eleições presidenciais de 2018. Quando o tema do negacionismo, de fato, começou a surgir muito no cenário, não só acadêmico, mas na grande mídia, na imprensa, que as pessoas começaram a falar muito disso. Naquela época também eu estava muito entusiasmada em renovar a disciplina que eu costumo ministrar no programa de pós-graduação em História das Ciências e da Saúde da Casa de Oswaldo Cruz, que é a disciplina de História e Historiografia das Ciências, e, enfim, estava animada a reformular a disciplina por conta de outros fatores, enfim, mas o tema do negacionismo me desafiou a tratar esse tema no âmbito da disciplina. E aí, por que eu acho importantíssimo discutir esse tema? Naturalmente, porque a gente está vivendo, esse tema está na agenda, assim, esse é um tema muito discutido, muito falado, ele tem uma natureza política fundamental, importantíssima, do ponto de vista de tudo que a gente está vivendo, e eu acho que, sobretudo agora, no contexto da pandemia de Covid, ele ganha uma importância muito grande, mas não só em virtude da pandemia. Eu acho que nos últimos anos, na última década, ele vem assumindo uma importância cada vez maior. E, então, tem essa dimensão política para todos nós, que eu acho que é uma dimensão da construção do mundo que a gente vive, da democracia, do que a gente espera que seja o mundo que a gente vive e o que a gente quer construir nesse mundo, mas, sobretudo, para quem trabalha com ciência, para quem faz ciência, para quem estuda ciência e para quem pensa a importância social da ciência no mundo. Então,
Eu acho que é fundamental a gente refletir sobre esse tema, como a gente está fazendo aqui agora, e levar isso para as pessoas, né? Para convidar as pessoas a refletir sobre isso, e entender esse processo, né? Professora, pegando o gancho da sua resposta, como você disse, o negacionismo ele é um tema extremamente atual, mas que pelo menos há uma década já vem, enfim, se inserindo, né, no âmbito político, científico, né, do Brasil. E a segunda pergunta justamente tem a ver com isso, né? A palavra negacionismo ela tem circulado muito pelos meios acadêmicos e informais. De fato, mesmo quem não concorda com a existência dele ajuda a difundi-lo, né? E, assim, na sua opinião, é possível dizer que o negacionismo é um fenômeno atual do século XXI ou ele já existia em outros períodos históricos? Se sim, como que a gente pode diferenciá-lo em cada período? O tema do negacionismo, ele não é novo, né? Eu mencionei a última década no sentido de uma intensificação do debate, talvez até um pouco mais do que uma década, né? Mas o tema do negacionismo, o fenômeno, melhor dizendo, do negacionismo, ele remonta, quer dizer, claro, os questionamentos à ciência certamente aconteceram em vários outros momentos, né? Então, assim, acho que a gente tem que, primeiramente, ter noção, né, de que existe uma historicidade de todo esse processo pelo qual se produz ciência e se questiona, né, a ciência, mas o que a gente hoje entende por negacionismo está muito situado no contexto do pós-guerra, né? Quem diz isso não sou eu, são os historiadores que vêm estudando esse fenômeno, né? Sobretudo a Naomi Oreskes, que é uma historiadora estadunidense, né? da Universidade de Harvard. Ela tem um livro que é uma referência, né, para todo mundo que estuda isso, que é O Mercadores da Dúvida, é um livro de 2010, se não me engano, com o Eric Conway, né, e o título já diz muita coisa, né, a gente vai falar disso um pouquinho daqui a pouco, mas eles situam o fenômeno do negacionismo na década de 50, né, no contexto do pós-guerra, num contexto de Guerra Fria, e, sobretudo, num contexto muito específico que foram as estratégias da indústria do tabaco para combater a ideia que os cientistas já vinham estabelecendo como um consenso, né, muito forte, da relação entre o hábito, né, a prática de fumar e a ocorrência de câncer, né? Então, naturalmente, por interesse, né, não precisa deixar mais explícito do que isso, né, o interesse da indústria do tabaco de confrontar, né, as conclusões desses estudos que mostravam amplamente essa correlação. Então, esses autores e vários outros situam o fenômeno, não só o fenômeno, mas situam também alguns elementos que são recorrentes, né, do fenômeno do negacionismo nesse momento dos anos 50 para cá. E certamente o que intensificou muito isso foi a discussão sobre as mudanças climáticas, né, sobre a emergência climática. Então, aí, realmente, a gente teve desde então, uma visibilidade muito grande. Eles já estudam isso, né, nesse livro deles, né, de 2010, mas isso, ao longo do século XXI, quer dizer, veja, o tema da mudança climática ele já é antigo, né, mas nas últimas décadas, até por conta da própria emergência climática, isso vem ganhando uma visibilidade e uma urgência, né, muito grande, e, naturalmente, as reações a isso intensificam o fenômeno do negacionismo, que se expressa também em várias outras áreas, né, em relação às vacinas, em relação... É o negacionismo da ciência, né, eu acho que isso é importante da gente entender, quer dizer, ele se expressa, né, em algumas áreas específicas, né, como o clima, as vacinas, enfim, mas ele, como eu disse, há elementos recorrentes desse fenômeno que fazem desse fenômeno algo
que vai além desses campos específicos e acaba, de fato, gerando um questionamento e uma negação da própria ciência em si, né? Como atividade, enfim. Então, isso é o que é grave, né? E é importante a gente discutir. Bom, durante a sua trajetória acadêmica, você vem trabalhando com temáticas que envolvem análise sobre os processos de construção, né, dos conhecimentos científicos, sejam eles relacionados a doenças, né, como eu mencionei, a doença de Chagas, ou mesmo a especialidade médicas, como a cardiologia, né? Levando em consideração a pandemia de Covid-19 e a atuação intensa de grupos variados de cientistas e especialistas nesse momento, na sua opinião, qual o impacto dos discursos negacionistas na produção desse conhecimento, né, de urgência sobre o vírus e também sobre os meios de enfrentar a doença? O que eu acho que é fundamental, a despeito dos campos específicos e das conjunturas específicas nas quais o fenômeno do negacionismo se expressa, né, acontece, eu acho que é muito importante a gente compreender o que é isso, né? Assim, quais são as dinâmicas e quais são os elementos, as estratégias desse discurso negacionista. E para nós, né, historiadores da ciência e sociólogos da ciência, é muito importante a gente compreender isso, e aqui eu falo também me baseando muito no trabalho da Naomi Oreskes, que além de ser uma historiadora fantástica, né, sensacional, ela é uma ativista, né? Ela participa de uma maneira muito intensa na vida pública, né? Chamando atenção para esse debate. Então, eu acho que ela tem uma produção importante, né, academicamente falando, e também na vida pública, né, como cientista, como historiadora. O título do livro dela, junto com o Conway, que é o Mercadores da Dúvida, já explicita, né, qual é a engrenagem, digamos assim, a estratégia fundamental do discurso negacionista, que é exatamente o de amplificar a dúvida, amplificar a incerteza, né? Como eles dizem, a dúvida é o nosso produto. E por que isso é importante a gente compreender isso? Porque a ciência, né, e qualquer produção de conhecimento é feita de incertezas, né? Os consensos, eles são produzidos a partir de processos que pressupõem incertezas, né? A busca de consensos pressupõe ideias que são debatidas, percursos que são abandonados, percursos que são fortalecidos, e é exatamente na amplificação dessas incertezas que são constitutivas do processo de produção da ciência que os negacionistas se sustentam, né? Então, a principal estratégia do discurso negacionista é semear a dúvida, né? É fazer da incerteza algo que desafia a própria ideia de consenso, né? Isso é feito, veja, de maneira muito organizada, né? Isso é feito como um projeto, né? Eu acho que tem duas dimensões do negacionismo que a gente precisa compreender. Uma delas é o projeto negacionista no seguinte sentido: é um projeto que expressa grupos muito concretos, interesses muito concretos, dinâmicas espaços muito concretos, né, de produção desses enunciados negacionistas, dessas dúvidas. E a outra dimensão é como que esses enunciados, como que essas ideias negacionistas circulam de maneira difusa na sociedade, né? Então, eu acho que é importante essa diferenciação para a gente entender que não é simplesmente uma coisa que está aí nas mídias sociais, e é importante, sim, esse espaço das mídias sociais como um espaço de circulação, né, das teses negacionistas, mas a gente tem que ter em mente que tem interesses por trás disso, tem pessoas produzindo esses discursos e grupos muito diversos, tá, gente? A gente também tem que
não se deve simplificar esse fenômeno, né? Assim, então, eu falei já dessa estratégia da amplificação da dúvida. O outro elemento que é muito recorrente também, que é uma certa visão de mundo da teoria da conspiração, né? É um pouco essa ideia e aí os negacionismos se alimentam entre si, né? Enfim, é a ideia de uma certa divisão de mundo alimentada por essas teorias da conspiração de novo. Por quê? Porque isso ajuda a fortalecer a ideia de dúvida, né? Tudo isso converge para o fortalecimento da desconfiança, né? No sentido de solapar a própria credibilidade da ciência, né? Solapar consensos, solapar credibilidade. Ou seja, a gente está tratando de um processo de fragilização de consensos, tá? Um terceiro elemento importante para a gente compreender o negacionismo é a produção de falsas controvérsias. Isso é muito interessante, né? Que é a tal teoria dos dois lados, né? Que é a ideia de que é quase como se você reduzisse... Tem vários elementos disso. Tem um lado que é quase como você reduzisse o conhecimento, a ciência, né, a uma questão de opinião. Então, né, você coloca, olha, tem gente que defende isso e agora vamos ver o outro lado, né? Quando, na verdade, a gente não está falando de lados que estão no mesmo plano, né? Inclusive, eu particularmente acho que a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente usa o termo controvérsia para se referir ao debate em torno de posturas negacionistas. Não são controvérsias. A controvérsia é algo próprio do campo científico, da produção da ciência, né? A gente que estuda a produção da ciência, a gente sabe que a ciência é feita de controvérsias, né? E que vão sendo resolvidas de alguma maneira para a produção de um consenso que depois é estabelecido, é aceito, é pactuado, né? A partir de protocolos e de mecanismos de verificação e passam, então, a sustentar o que a gente entende pelos fatos científicos, né? Pelos conhecimentos aceitos e consensuais da ciência. Quando você coloca, por exemplo, vamos pensar na discussão da Terra plana, por exemplo. Isso não é uma controvérsia. Veja, há sim os grupos que defendem o terraplanismo, mas isso não é uma controvérsia no sentido de uma controvérsia científica. Não há nenhum grupo científico reconhecido como tal, veja, isso é muito importante, reconhecido como tal, em instituições científicas com credibilidade, reconhecidas pelos pares, que defenda a teoria da Terra plana. Isso quer dizer que não haja grupos não, há uma série de grupos que defendem isso, tá? Mas, enquanto discussão no âmbito da ciência, não é uma controvérsia, não há... veja, pode vir a ser um dia, quem sabe, né? Mas, enfim, o que eu quero dizer, isso é uma brincadeira naturalmente, quer dizer, você teve na história da ciência muitos momentos em que consensos que eram estabelecidos foram questionados, né? E foram substituídos por outros consensos, mas isso, novamente, aí eu enfatizo muito essa dimensão. Isso se deu a partir de processos que a gente mesmo estuda, né, que estavam ali, né, num determinado contexto e um determinado solo institucional, né, que tornava, de fato, isso uma controvérsia e um embate de ideias, enfim, né, a partir de evidências, a partir de valores, a partir de uma série de outros elementos, mas que configurava, de fato, como um embate de ideias no âmbito da ciência. Então, eu acho que a gente precisa, talvez, qualificar um pouco melhor essa ideia de controvérsia, né? Um outro elemento interessante, importante da gente entender, e talvez seja um dos mais importantes para a gente compreender o discurso negacionista, um discurso que fragiliza
a credibilidade dos cientistas. E faz isso como? Né? Destituindo, desvalorizando a própria figura do cientista, né? Desvalorizando as instituições nas quais os cientistas atuam. Então, não é à toa que as redes sociais aparecem com tanta importância, né, nesse processo, porque elas acabam se tornando um espaço alternativo aos espaços institucionais da ciência, né? Então, e nas redes sociais, você não tem, realmente, são discursos e são falas, muitas vezes, sem autoria, ou são discursos cuja autoria não é do mundo da ciência, né? Não é do mundo da ciência. Então, você vai erodindo, né, os processos pelos quais a ciência se organiza como uma atividade institucionalmente estabelecida, né, com protocolos, com processos, com espaços que têm lógicas muito, muito particulares e que são validadas, digamos assim, por um grupo de pessoas que se identifica com aquilo, que trabalha com aquilo. Eu acho que a ideia de expertise, né, de competências específicas, ela é uma ideia muito importante da gente recuperar, né? Eu acho que a gente está diante de uma situação em que a gente tem que defender essa ideia de que a ciência é uma atividade institucionalmente regulada pela sociedade, inclusive, né? Pelos pares, pelos grupos científicos, mas também pela sociedade, né? Então, a gente tem que trazer essa dimensão institucional. E os negacionistas, a fala dos negacionistas é exatamente questionar esses protocolos, questionar esses espaços e atuar em espaços alternativos a isso. Inclusive, muitas vezes, por exemplo, dizendo os cientistas não sabem falar para a sociedade, eles têm um saber hermético que ninguém entende, então eles são quase que um grupo isolado, então a gente é que sabe falar, né, para o grande público. Isso é um desafio importante para os cientistas, eu acho, que é, de fato, a gente poder falar mais para a sociedade, né? Mas isso a gente tem que ter cuidado com isso, porque isso não esvazia a nossa identidade como produtores, né, de conhecimento, que seguimos uma série de procedimentos que a gente é formado para isso, né? A gente estuda para isso. A Naomi Oreskes, ela publicou agora, em 2019, um livro que eu acho fantástico, vou mostrar aqui para vocês, que se chama Why Trust Science, tá? Que né, por que confiar na ciência? E ela começa o livro dizendo o seguinte: a gente precisa saber falar disso para o grande público, a gente precisa falar para a sociedade por que a gente tem que acreditar na ciência, né? E aí eu acho que os historiadores e os sociólogos da ciência têm um papel fundamental, porque a gente tem que, eu acho que é um grande desafio a gente entender como é que a ciência é feita, para a gente poder defender a ciência. A gente tem que compreender os processos, né? A gente tem que compreender os processos pelos quais essa credibilidade ela é construída, né? E ela é construída em processos históricos, em determinadas conjunturas históricas e mediante processos que, claro, têm a ver com os espaços, né, que a gente fala, os espaços mais estritos, digamos assim, da ciência, né, mas também tem a ver com o lugar que a ciência ocupa na sociedade, né? Então, um tema interessante é a gente pensar que na década de 90, por exemplo, né, enfim, década de 80, mas na década de 90, quando os historiadores e sociólogos da ciência começaram a discutir com mais intensidade, né, a ideia da construção social da ciência, mostrando como é que a ciência é uma atividade social, é uma atividade inserida na cultura, né, dotada de historicidade.
E hoje em dia a gente ouve, às vezes, as pessoas dizendo: mas se vocês dizem que a ciência é uma atividade social, ela é socialmente construída, então vale tudo, né? Então vocês mesmos estão dizendo que a ciência é uma atividade como qualquer outra, e não é isso, né? Não é isso. Eu acho, e aí vários historiadores e sociólogos e antropólogos da ciência vêm dizendo isso. A gente compreender como que a ciência tem a ver com a sociedade na qual ela está inserida é fundamental para a gente, inclusive, defender a sua credibilidade, entender que isso não é uma coisa que cai do céu, né? Isso não é uma coisa, isso é uma coisa humana, no sentido de que isso é produzido, né, por grupos e por indivíduos concretos, mas que é produzido a partir de determinados processos, né? Não é aleatório, né? Isso é produzido a partir de procedimentos que são resultado de um acordo coletivo sustentado por essas comunidades e que justamente fundamentam esses consensos. Esses consensos não são atingidos de qualquer maneira, né? Eles são o resultado de processos muito, muito complexos, né? A questão, por exemplo, da emergência climática é um consenso praticamente total. Eu não saberia agora dizer se é 99,9 ou se é 99,5, mas não importa. O que eu quero dizer é o seguinte: do ponto de vista da ciência, do ponto de vista dos cientistas qualificados para estudar esse assunto, não há dúvida a respeito do fenômeno da emergência climática. Veja, aí você poderia dizer: mas tem alguns cientistas que dizem que isso não é consenso. Quem são essas pessoas? Elas são os especialistas desse tema? Porque não vale, né? Isso, inclusive, eles estudam isso no livro, né? No Mercadores da Dúvida. Há cientistas que são de outras áreas, muitas vezes contratados, né, por esses interesses e por empresas, inclusive, que têm como objetivo semear a dúvida e que se valem do seu lugar como cientistas para dizer: olha, eu como cientista aqui estou dizendo que isso não é um consenso. Mas vai olhar qual é a expertise desse cientista. É a expertise de quem trabalha com esse tema? Né? Não é. Então, a gente também tem que tomar cuidado com essas cascas de banana, porque isso, muitas vezes, inclusive, o discurso negacionista se vale de estratégias e de procedimentos discursivos que são próprios do mundo da ciência. Então, muito gráfico, né? Tabelas, e que aparecem, enfim, como se aquilo conferisse uma credibilidade científica, e quando você vai ver, de novo, a questão da expertise, né? Não está no campo no qual esse assunto é tratado, né? Nesse livro, o Why Trust Science, né? Por que confiar na ciência, a Oreskes, ela usa uma ideia que eu acho muito interessante, que ela diz o seguinte, que é a ideia da confiança, né? A ideia da credibilidade. Quando a gente vai, sei lá, levar o carro no mecânico, tá? A gente está procurando um profissional especializado para consertar o nosso carro, né? A gente sabe que a gente não sabe consertar, ou pelo menos eu não sei consertar meu carro. Eu vou procurar um mecânico. Eu vou procurar um estabelecimento que tenha alguma credibilidade, tá certo? Isso significa que nunca vai acontecer algum erro, né? De novo, o tema das incertezas. Pode ser que aquele mecânico ali cometa um erro. Mas veja, aquilo coloca em suspeição a atividade profissional dos mecânicos? Não. Eu vou pegar meu carro e vou levar em outro mecânico, que vai ser melhor qualificado. Então, o que os negacionistas muitas vezes fazem a partir de incertezas ou processos, né, próprios da ciência, sei lá, de enunciados que começaram a ser testados e que se revelaram que não foram adiante, né, que se revelaram equivocados, enfim. Tá vendo? A ciência erra, né? Isso aqui foi descartado. Então, usam isso para desacreditar a própria atividade científica, né? Então, o que é importante é a gente reforçar os mecanismos pelos quais
E aí a revisão por pares, né, todo o processo de avaliação por pares é fundamental. A gente precisa reforçar os mecanismos que deem sustentação a essa credibilidade. E um outro elemento também que eu já mencionei, mas que eu queria voltar a ele para fechar essa longa resposta, que é a importância das instituições, gente. E a gente precisa... E aí, claro, né, a gente que estuda a história da ciência, a gente sabe, né, como que a gente precisa compreender, né, esses contextos históricos nos quais a ciência... dos quais a ciência é parte, né? Esses contextos sociais, eu ia dizer nos quais a ciência é praticada, não, dos quais ela é parte, né? Ela é uma dimensão da vida social, a ciência. E a gente vive um cenário de muita crise, de muito questionamento das instituições, de modo geral, né? Um questionamento do ponto de vista dos valores e do ponto de vista prático, né? De políticas e de medidas e de ações que colocam em dúvida, né, os espaços institucionais, os espaços das universidades, os espaços de produção de ciência. Então, isso ajuda, né, a fortalecer essas dúvidas quanto aos conhecimentos, né, da ciência. E aí eu vou me referir também ao trabalho do Bruno Latour, né, que na nossa área é um pensador muito conhecido, né, um antropólogo, né, filósofo, sociólogo da ciência, enfim, que vem tratando muito, né, que tem uma longuíssima produção na área, mas que vem nos últimos anos discutindo muito isso, né, inclusive o tema do negacionismo, que ele, em certa medida, qualifica como um escapismo, né, muito em virtude também da emergência climática, né? Diz que ele chama de um novo regime climático. E aí, como eu disse, né, esse é um tema que atravessa de maneira muito, muito importante, né, a questão esse debate. O elemento que eu ia destacar em relação que o Latour chama atenção também, né, a Best, que certamente chama, e outros historiadores estudiosos do tema chamam atenção, que é essa questão das instituições. O Latour deu uma entrevista ao El País em 2019, eu não vou agora me recordar exatamente o momento, mas foi antes da pandemia, inclusive, exatamente da importância da gente entender isso que ele chama de paisagem institucional, de paisagem na qual os fatos científicos são produzidos, né? Eles dizem, os fatos científicos, ele diz, né? Os fatos científicos, eles se sustentam numa determinada paisagem, eles têm que ter um solo. Aí tem toda uma discussão que o Latour vem fazendo dessa própria imagem do solo, né, da terra, né? Ele lançou um livro agora que está traduzido em português, que é o Onde Aterrar, né, que é um livro interessante, assim, um livro para o grande público, quer dizer, para o grande público, não é um livro estritamente acadêmico, né? É um livro com uma linguagem mais acessível, ao meu ver, é um livro importante, em que ele está tratando, né, da questão do antropoceno e da mudança climática. Mas, enfim, vou voltar aqui voltando à questão da entrevista. O Bruno Latour, ele deu essa entrevista ao jornal El País, dizendo o seguinte: os fatos científicos, eles precisam desse solo, né, institucional, esse que ele chama de paisagem, né? Tem que ter um chão, né? Tem que ter um chão, ele não está, né, voando, né, no nada. E aí ele usa um exemplo que, aliás, em contexto de pandemia, é um exemplo que ganha um sentido interessante, que é o seguinte, ele diz o seguinte: se eu sair na rua agora com uma vacina, uma seringa, e chego para um grupo de pessoas dizendo o seguinte, eu estou aqui, na época ele não tinha pandemia ainda, mas vamos usar esse exemplo agora para o contexto da pandemia. Se eu sair na rua com uma seringa, né, e chegar para um grupo de pessoas e disser assim, eu tenho aqui a vacina para a Covid-19, né? Tem aqui uma seringa bonitinha, posso até colocar um rótulo. Você acha que alguém vai aceitar ser vacinado? Claro que não, né?
Porque, de novo, essa seringa, essa vacina, ela não existe no nada, não é um indivíduo que vai sustentar isso, né? Isso é um processo que vai ter que vir chancelado por instituições, né? Por pessoas que têm expertise para fazer isso. Né? Então, pode parecer um exemplo meio bobinho, mas assim, eu acho que ajuda a gente a entender como que a ciência tem autoria, né? Ela se faz em contextos muito específicos dessa prática, né? E eu acho que é muito importante a gente compreender, quando a gente diz que a gente tem que entender a ciência como atividade social, de forma alguma isso fragiliza a ciência, ao contrário, né? Isso humaniza e isso mostra que esses consensos são sustentados por grupos, e aí, veja, quando a gente fala, por exemplo, da questão dos interesses, né? Vamos explicitar quem são as pessoas que produzem ciência e quem são as pessoas que negam a ciência. Isso é fundamental. Isso é fundamental. A gente tem que entender em nome do que se faz ciência, em nome do que se questiona a ciência. Né? Existem interesses, existem valores, existem visões de mundo que estão informando tanto a prática da ciência quanto a negação da ciência. Então, por isso que realmente é importante a gente entender, voltando aqui à pergunta aqui da Naomi Oreskes, por que a gente precisa confiar na ciência, né? Porque e aí tem uma dimensão também da importância da gente fazer isso que vocês estão fazendo aqui, que atuar na vida pública, né? Falar para as pessoas, conversar com as pessoas, levar essas reflexões para um número maior, né, de pessoas, para que elas possam entender. Por exemplo, quem estiver aqui assistindo a essa entrevista vai saber que vocês são alunos de um programa de pós-graduação, tá bom? Vocês são Rebeca e Jorge, mas vocês têm um lugar institucional, vocês são historiadores, vocês estão fazendo, né? Vocês são pós-graduandos, vocês estão estudando na Fiocruz, vocês estão pensando, lendo coisas, fazendo pesquisas, né? Eu também não sou, eu sou uma professora, eu sou uma pesquisadora, eu tenho uma trajetória até aqui, então a gente precisa enxergar os rostos, né? A gente precisa dar nome e dar lugar a quem está falando, né? A quem está defendendo a ciência e a quem está confrontando a ciência. A gente queria, na verdade, saber se você quer deixar alguma recomendação de livro, filme, de texto, né, historiografia, e aí você também pode deixar suas considerações finais. Uma coisa que eu acho que é muito importante as pessoas pensarem quando a gente fala de negacionismo é que esse é um tema que envolve muitos interesses e muitos valores que se entrecruzam. Ou seja, não dá para a gente tratar isso como um fenômeno. A gente tem que complexificar esse processo, né? A gente tem, como eu disse, né, uma dimensão de projetos e de interesses que estão ali, sim, de maneira muito clara. Bom, quando a gente fala de emergência climática, isso é muito evidente, né? Quais são os grupos, as indústrias, os interesses que estão financiando concretamente, né? Essas dúvidas, né? Esse mercado, né? Das dúvidas, né? Mas a gente, ao mesmo tempo, tem que entender que muitas vezes esses enunciados, né, esse processo de negação, encontra eco junto a outros grupos sociais que acabam aderindo a isso por outros motivos, né? Existe uma certa convergência, né, de expectativas, de valores, né? Então, a gente precisa entender, a gente precisa olhar para esses grupos, a gente precisa entender essas dinâmicas, tá? Então, essa é uma dimensão importante do fenômeno que a gente precisa prestar atenção, porque para não
né, para não tornar a coisa muito, para não simplificar algo que não é simples, tá? E para compreender melhor e para saber se contrapor a isso de uma maneira mais eficiente, inclusive. A importância disso atualmente, por exemplo, para a democracia, né, mundial, global, é decisiva, né? A gente está vivendo um momento em que falar de ciência e falar da credibilidade da ciência tem um impacto direto na vida do planeta, da democracia e na vida do planeta mesmo, do ponto de vista né, se a gente pensa nas consequências, né, da crise climática, na verdade não é nem crise, né, da emergência climática. Então, esse é uma dimensão de urgência, realmente de emergência, que faz com que todos nós tenhamos que realmente pensar nisso, né? O que eu queria sinalizar também para vocês aqui, para quem está assistindo aqui ao programa, é a importância da gente conversar com os outros, né? A gente precisa estabelecer pontes, a gente precisa realmente trocar e entender com quem a gente está conversando. A gente precisa, inclusive, fazer isso, ao meu ver, para a gente poder mostrar o que a gente faz. A gente precisa saber comunicar às pessoas sobre a importância do que a gente faz. E aí eu não estou falando só de informação, tá? Porque é uma coisa também já estabelecida que os negacionistas, né, as pessoas que, por exemplo, questionam consensos estabelecidos e que, né, colocam em dúvida coisas que a princípio a gente olha, não, mas como é que essas pessoas colocam isso em dúvida? Não é por falta de informação, necessariamente, né? Não, necessariamente não é por falta de informação. Eu acho que a gente tem que entender o sistema de valores que dá sentido e dá identidade a essas pessoas. A gente tem que olhar para as pessoas e tem que entender, né? Quem são essas pessoas? Quais são os valores pelos quais elas estão se mobilizando para confrontar, né, as vacinas, ou a emergência climática, ou a ideia de que a Terra é redonda, né? Então, assim, o que motiva, né, essas pessoas a negarem alguns enunciados científicos ou negarem a própria ciência, né? Então, isso é um fenômeno que realmente é um processo que nos cabe compreender, né? Compreender. E, no mais, explicitar, eu acho que de uma maneira cada vez mais intensa, o compromisso da ciência, enfim, com a democracia, né? E uma coisa muito importante, gente, quando eu digo isso, isso não significa de forma nenhuma que a gente deva abrir mão da crítica à ciência, tá? Isso é muito importante. Quando eu digo vamos defender, né, eu e tantos outros, né, vamos defender a ciência, vamos fortalecer a credibilidade científica, isso não significa abrir mão de uma postura crítica em relação à própria ciência. A gente sabe, né, que muitas vezes a ciência produziu coisas terríveis, né, para a humanidade, quer dizer, foi envolvida né, foi aliada de processos e de projetos terríveis, né? Então, a gente precisa, ao contrário, a gente precisa entender de qual ciência a gente está falando, a gente precisa explicitar, né, quais são os interesses e quem faz essa ciência. Uma coisa muito interessante que a Naomi Oreskes coloca nesse último livro dela é a perspectiva, e não só ela, né, vem defendendo isso, que é a perspectiva de uma ciência que seja cada vez mais diversa, ou seja, que seja cada vez mais capaz de incluir grupos heterogêneos e diversos na sua composição, né? E aí ela remonta, né, a todo um debate que as feministas começaram a fazer já nos anos 70 e 80, né, sobre o que é a objetividade científica, o que deve ser, né, a epistemologia da ciência, enfim.
que é essa perspectiva. Quanto mais a ciência for capaz de incorporar diferentes olhares, diferentes grupos, diferentes perspectivas, né, mais diversa ela será e certamente mais forte ela será, né? Então, eu acho que isso é uma bandeira importante, eu acho que isso é uma bandeira mais do que atual. Essa é uma dimensão na qual a geração de vocês tem um papel fundamental, né, do que a gente vem conquistando, e essas conquistas de diversidade, elas são importantes para enfatizar, né, não só do ponto de vista, naturalmente, do acesso, né, da democratização da ciência, da democratização do acesso à universidade, aos espaços de pesquisa e de produção da ciência, mas a dimensão da diversidade é uma dimensão fundamental para a própria credibilidade, para a própria epistemologia, né? Ou seja, para o próprio conhecimento científico, né? Então, isso é um elemento, porque, claro, aí você vai... muito mais... a fortaleza da ciência se garante também nessa possibilidade dela contemplar várias perspectivas e vários olhares e que naturalmente vão proporcionar uma melhor avaliação interna, né, dos seus vieses, das suas perspectivas, dos seus interesses, enfim. Vocês me perguntaram sobre sugestões, né, de leituras e enfim, materiais diversos para pensar esse tema. Uma referência fundamental para se pensar o tema do negacionismo, sem dúvida, são os trabalhos, né, como eu já falei várias vezes aqui, da Naomi Oreskes. Não sou só eu que falo do trabalho dela, ela tem uma visibilidade cada vez maior, né, como eu disse, não só no campo acadêmico, mas na arena pública, né, na vida pública. Tem esses 2 livros, né, dela, que eu acho que são fascinantes. É uma pena que ainda não estejam traduzidos para o português, né, mas são esse que ela publicou com o Eric Conway, né, o Mercadores da Dúvida, e esse agora, o Why Trust Science, que é de 2019. Existe o documentário, né, Mercadores da Dúvida, que está acessível também. Eu gosto muito do documentário Terra Plana, na verdade, Terraplanistas, né, que é o documentário que está, não sei em qual plataforma ele tá disponível, mas é muito interessante porque um pouco, vai nessa linha que eu falei de que a gente precisa compreender quem são essas pessoas, né? Assim, olhar para esses grupos, entender quais são as lógicas que estão ali informando esses discursos e esses sentimentos, esses valores, né? Enfim, que são heterogêneos, inclusive, né? São heterogêneos. A gente não pode colocar os negacionistas todos no mesmo pacote. Eles não estão no mesmo pacote, né? Eles não estão no mesmo saco. Quer dizer, tem muita diversidade aí também. Esse livro recente do Bruno Latour, Onde Aterrar, né, que foi recentemente traduzido para o português, eu acho que também é bem interessante, porque aí ele está mais focalizado na discussão do antropoceno, né, da emergência climática, mas ele tem uma pergunta, né, ele tem uma questão muito importante que que eu acho que todo mundo hoje em dia vai entender, ou pelo menos vai sentir, vai se identificar com essa angústia que ele traz, que é a angústia de não termos mais um mundo comum. Essa entrevista que ele deu ao El País, que eu mencionei anteriormente, o título da matéria, né, assim, da reportagem é muito forte, porque o sentimento de perder o mundo atualmente é coletivo, ou seja, todos compartilhamos do sentimento de perder o mundo. E, né, volto a lembrar, essa foi uma entrevista que ele deu antes da pandemia de Covid, né? Então, eu acho que, sobretudo no momento que a gente vive agora, essa sensação de que a gente está perdendo o mundo, né,
é uma sensação que atinge a todos, de maneira desigual, sem dúvida, né? É muito desigual, mas é algo que a gente tem que pensar, né? Se a gente for refletir, inclusive, no futuro do planeta. Então, acho que esse é um livro interessante. E eu recomendaria também, como leitura, para quem tem interesse nesse tema, leiam coisas sobre o que é a ciência, gente, entendeu? Leiam livros sobre a história da ciência, sobre como se faz ciência, sobre a ciência como empreendimento histórico, como empreendimento social em distintos momentos, né? Eu acho que isso é importante também. Não precisa ler só né, materiais sobre o negacionismo. A gente tem que ler coisas sobre ciência, a gente tem que falar disso, né, com os nossos amigos, com a sociedade de maneira geral, né? E talvez defendendo algo que nem sempre é fácil da gente argumentar, mas que é necessário, que é o seguinte: o WhatsApp não é lugar de produção de conhecimento, tá certo? O WhatsApp não é lugar não é fonte de credibilidade para nada. O WhatsApp é legal para você conversar, né? Para você trocar ali uma ideia, mas não é fonte de credibilidade, né? Assim, veja bem, pode ser? Pode, desde que tenha a origem, né? Se você compartilhar uma matéria, né? Se a gente for compartilhar aqui esse nosso programa, como eu disse, tem que ter quem está falando, aonde está falando, por que está falando. Imagina se a gente apaga isso tudo aqui. Vamos imaginar que a gente colocasse esse programa aqui e vocês não tivessem nome, eu não tivesse nome, a gente não sabe quem está falando. Ele perde sentido, né? Perde sentido. Né? Então, eu sempre falo isso para as pessoas, para os alunos, para todo mundo, para minha filha, né? Quem está falando, de onde está falando. Né? Então, eu acho que nesse cenário, já terminando aqui, né, eu acho que a gente vive esse momento tão, né, assim, angustiante da pandemia e um momento também politicamente muito angustiante, né? A gente está às vésperas aqui da eleição nos Estados Unidos, que tem um significado, assim, global, né? Muito importante para todos nós. Então, a gente tem que... É muito importante que a gente pense qual é o lugar da ciência nesse mundo, né? Em nome do que ela é feita. Eu tenho muito orgulho de, né, fazer parte de uma instituição como a Fiocruz, né, que está comemorando 120 anos, né, em 2020, e que está enfrentando a pandemia em áreas tão distintas, né, tão diversas, né, desde o estudo do vírus até a produção de métodos de diagnóstico, atenção, assistência médica, informação, comunicação, agora a busca pela vacina. Então, é desse lugar que eu falo, né? E nós aqui, como historiadores que estamos nessa instituição, produzindo história da ciência e refletindo sobre a ciência. Né? Então, por exemplo, quer informação de qualidade sobre a pandemia? Procurem os canais institucionais que têm a expertise para falar da pandemia, né? Não só a Fiocruz, mas tantas outras, né? Então, esse é um conselho, né? É uma orientação, eu acho que todo mundo deveria compartilhar, né? Assim, no que a gente está vivendo, nesse contexto que a gente está vivendo hoje. Vamos buscar informação de qualidade, informação com credibilidade, né? Com identidade institucional, porque isso é o que vai, inclusive, ajudar a que a gente tenha clareza dos termos do diálogo, né? Dos termos do debate. E, como eu disse, a gente ter noção do que efetivamente é controverso e o que não é. No sentido, quando me perguntam, o que a gente faz, né, para se contrapor a esse discurso negacionista? É o seguinte, a gente não só deve fortalecer, né, os mecanismos
e os procedimentos, enfim, tudo que nos define enquanto produtores do conhecimento, ou seja, fortalecer a nossa própria prática, né, enquanto cientistas e produtores do conhecimento, mas a gente realmente precisa enfrentar o desafio de falar do que a gente faz para as pessoas em geral, tá? E isso não é só a divulgação científica, que é fundamental, tá? Não é só isso aqui que vocês estão fazendo, enfim. É a gente realmente pensar como é que eu posso falar da minha pesquisa, do que me motiva intelectualmente, para uma pessoa que não tem a menor ideia do que é, por exemplo, história da ciência. Como é que é esse desafio? Assim, como é que eu consigo atingir essa pessoa? Como é que eu consigo interessar essa pessoa? Isso é um desafio que a gente precisa. Os historiadores da ciência já vêm falando disso há algum tempo. Eu acho que no contexto que a gente está vivendo como esse, é fundamental. Não vai ser a mesma maneira de falar. Se eu for falar isso para a minha sobrinha, se eu for falar disso para uma pessoa numa loja com a qual eu esteja conversando, se eu for falar disso para uma tia, avó minha, entende? Então, a gente realmente precisa... eu acho que a gente precisa criar pontes, a gente precisa, seguindo, inclusive, né, os autores que a gente lê, né, nos nossos cursos, a gente precisa recrutar aliados, a gente precisa construir redes, a gente precisa fortalecer as nossas redes, e essas redes são redes que não estão só no domínio da ciência e do mundo acadêmico. A gente precisa construir redes, né? Eu mencionei aqui o trabalho do Bruno Latour, a gente precisa construir redes heterogêneas que comportem e sejam constituídas por diversos atores da sociedade, da natureza, né? Assim, a gente realmente precisa enfrentar o desafio de reconstruir o nosso mundo, né? Com todos os desafios que estão postos aqui, e reconstruir as relações pelas quais a gente vai querer viver, né? Então, assim, eu acho que falar do que a gente faz e tentar aqui, né? A gente está aqui... Eu fico pensando aqui, quem será que está assistindo agora aqui, né? O que a gente está falando, né? Então, eu vou me dirigir especificamente a essa pessoa que eu não sei quem é, que é o seguinte: se interesse sobre o que é a ciência, né? Procure entender, pense nisso, né? Converse com quem faz, converse com alguém que pode, em tantas áreas, né? Nas ciências humanas, nas ciências biomédicas, nas ciências físicas, né? Pense nisso. A ciência é uma dimensão constitutiva de tudo que a gente faz, né? A gente está aqui, todo mundo está aqui ligado no computador, ou no celular, ou não sei o quê. Isso aqui é ciência, gente, né? Esse celular aqui, isso que a gente está fazendo, isso é ciência, tem ciência aqui, né? Vamos entender o que é. Vamos tentar entender, né? Vamos abrir as caixas pretas da ciência, como dizia o Bruno Latour, para a gente poder entender do que a ciência é feita. É isso. Bom, pessoal, a gente espera que vocês tenham gostado dessa entrevista. A gente sabe que vídeos de entrevista, pelo menos a estrutura que a gente gosta de fazer, faz com que eles fiquem bastante longos. A gente não gosta de cortar muito do que o entrevistado falou, e foi o caso de hoje também. Mas para quem ficou conosco até agora, a gente agradece muito por você ter assistido. A gente espera que vocês tenham gostado do vídeo. E muito obrigado pelo interesse e pelo apoio de vocês. Não se esqueçam de se inscreverem aqui no canal, caso vocês não sejam inscritos ainda. Deixem seu like, ativem as notificações para vocês não perderem os próximos vídeos. Comenta aí o que vocês acharam dessa entrevista, se vocês gostam desse tema. E nos sigam também nas nossas redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter. Pessoal, por hoje é só. Até semana que vem. Um abraço e até logo!